Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar resolvendo com vocês alguns exercícios, né? Vai ser uma correção para os meus alunos e para as outras pessoas que estarão assistindo esse vídeo. Vai ser um vídeo de aprendizado, né? Porque a gente vai estar trabalhando com as relações métricas no triângulo retângulo. Certinho, pessoal? Então, deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Meus alunos, vocês vão ver que aqui é facinho de resolver. Esse aqui foi uma atividade já passada para vocês, né? Pessoal do nono ano. E eu vou resolver com vocês a questão 1 destes exercícios, está bem? Vamos lá, pessoal. Na questão 1 fala assim, ó. A figura a seguir é composta dos triângulos ABC, né? Deixa eu até colocar aqui na tela para mim, isso. Nós temos o triângulo grandão, né, que é ligado pelos pontos A, B, C. Nós temos o triângulo ABD, que é esse da esquerda aqui, né? E o triângulo ACD, que é o triângulo da direita, né? Quais são as medidas dos ângulos internos do triângulo ABC? Ou seja, o triângulo grandão, nós temos que descobrir quais são as medidas dos ângulos internos desse triângulo, tá? Lembrando, pessoal, deixa eu fazer um adentro aqui. Ó, é o seguinte, nós sabemos que a soma dos três ângulos internos do triângulo dá sempre 180 graus, tá bom? Que isso fique, para quem não sabia ou quem esqueceu, saiba que a soma dos três dá sempre 180, certo? Então, o que significa? Que o ângulo C, que é 37 graus, mais o ângulo A, que é 90 graus, né? Tem um quadradinho aqui com um pontinho no meio. Mas esse outro ângulo que nós não sabemos qual que é a medida, os três têm que dar 180 graus. Sabendo disso, fica fácil descobrir quais são as medidas dos três, né? Então vai ficar assim, gente, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Nós já sabemos que o ângulo C, né? Podemos indicar aqui, ó, o ângulo C, ele vale 37 graus. Aqui tá claro, certo? Aqui, ó, o ângulo A, né, já está indicado com o quadradinho com pontinho no meio, então nós já sabemos que ele mede 90 graus. E agora, e o ângulo B? Quanto que mede esse ângulo aqui? Ora, se a soma dos três dá 180 graus, fica fácil agora descobrir quanto que é ele. Ou seja, 37 mais 90, né, se a gente for somar aqui, 37 mais 90 vai dar 127, certo? 127 graus. 127 graus para 180, falta quantos graus? 53. Ou seja, o nosso ângulo B vale 53 graus. Aqui está a resposta, então, da pergunta da questão 1, certo? O ângulo C mede 37 graus, o ângulo A mede 90 graus e o ângulo B mede 53 graus. Esse foi facinho, né, pessoal? Você vê que não tem segredo, esse aqui foi bonitinho. Agora nós vamos para a questão número 2, certo? Então, na questão 2, nós temos o seguinte: determine o valor de x no triângulo abaixo. Aí você fala, ih, professor Glauber, agora complicou um pouquinho, né? Pessoal, nós temos diversas fórmulas, né, nas relações métricas do triângulo retângulo, que já foi passado inclusive na aula anterior, né, que eu passei para vocês. Aí, pessoal, nós temos duas fórmulas interessantes que daria para descobrir o valor de x. Nós temos essa daqui do B, né? Opa, deixa eu colocar aqui. Nós temos B ao quadrado, né? Que é igual a A vezes M. Que no caso o M vai ser essa medida aqui, né? Que nós não sabemos, inclusive, qual que é a medida dela. Lembrando que o A é todo esse lado aqui, ó.
é a hipotenusa do triângulo ABC, né? Esse aqui é o nosso A. Nós temos também uma outra forma interessante, que é essa daqui, ó, A vezes H. Opa, deixa eu arrumar esse H aqui. Nós temos A vezes H, que é igual a B vezes C, certo? Lembrando que o x que a gente quer descobrir aqui, no caso, ele vai ser o B, né, que é o lado B. Aqui nós temos o A, o B, o C. Esse 12 aqui é o H. Aqui nós temos N. E aqui é o valor de M, certo? Poderíamos usar uma dessas duas fórmulas aqui. Sendo que na fórmula do B, primeiro a gente teria que descobrir quanto que mede o A, né? E aí para descobrir o A, teríamos que descobrir o valor de M primeiro. Ou essa segunda fórmula aqui, que aqui no caso é a mesma coisa, a gente precisava descobrir o valor de A para poder utilizar essa fórmula, certo? Então, como vamos fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, primeiro a estratégia vai ser o seguinte, pessoal. Vamos descobrir o valor de M primeiro, que aí descobrindo o valor de M a gente vai conseguir saber o valor de A, e aí sim, descobrindo o valor de A, a gente utiliza uma dessas duas fórmulas e mata a charada, certo? É isso que nós vamos fazer. Então, deixa eu apagar aqui esse turbilhão de coisas que eu escrevi aqui. Peraí, deixa eu apagar bonitinho. E vamos lá então. Opa, travada na tela aqui. Vamos, tela. Não embucha não, meu filho. Aê, boa. Então, meus amigos, isso aqui vai ficar o seguinte. Deixa eu ver aqui. Então, ó, primeiro nós vamos descobrir o valor de M. Para descobrir o valor de M, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. H ao quadrado, que é igual a M vezes o N, certo? Quem é o H no caso aqui? O H é o 12. Então vai ficar 12 ao quadrado igual. Quanto que vale o M? O M é o que eu não sei, né? Eu vou descobrir. Então vou colocar M aqui de bonitinho de novo. Vezes o N. O N quem é? É o 9. Vezes 9, certo? 12 ao quadrado dá 144. M vezes 9 é o 9M, certo? Podemos inverter os dois de lados aqui, né? Dizer que 9M é igual a 144. O 9 vai dividir 144. Então teremos o nosso M igual a 16 centímetros, certo? Matamos o valor de M. Então já vou até colocar aqui, então, já vou dizer que o nosso M vale 16 centímetros. Opa, ficou um centímetro meio feio aqui. 16 centímetros. Beleza. Agora, qual será o próximo passo? Descobrir o valor de A. Que esse tá facinho, né? Afinal de contas, o valor de A é todo esse lado aqui. Ou seja, basta somar o N mais M, certo? Somando N mais M, a gente descobre facilmente o valor de A. Ou seja, cadê? Peraí, pessoal, deixa eu só... Tá meio lentinho aqui a mesa. Então o nosso A vai ser nada mais nada menos que a soma dos dois, N mais M, ou seja, 9 mais 16, ou seja, o nosso A é igual a 25 centímetros. Tá feio esse 25, deixa eu só arrumar aqui, o 5 ficou meio esquisito. Então 25 centímetros. Melhorou mais. Certo? Descobrimos o valor de A. Agora que descobrimos o valor de A, a gente consegue finalmente descobrir o valor de X, né? Que o X, no caso aqui, ele vai ser o nosso B. Nós podemos utilizar duas fórmulas. Podemos utilizar tanto aquela do B ao quadrado,
enquanto A vezes H é igual a B vezes C. Eu vou utilizar do A vezes H, tá bom? Deixa eu apagar aqui de novo. Então vai ficar assim. Ó a moto passando. Quem mora do lado da rua é assim, viu, gente? Fica um barulhinho aqui. Então vai ficar assim, ó. A vezes H igual a B vezes C, certo? Quem é o A no caso aqui foi o valor que nós descobrimos, que é 25. 25 vezes o H, que é 12, vai ser igual ao B, que nós vamos descobrir, né? Que é o nosso X, vezes o C, que é 15, certo? 25 vezes 12, amiguinhos, vai dar 300. X vezes 15 é a mesma coisa que 15x, né? Podemos inverter aqui, 15x igual a 300. O x, aliás, o 15 vai passar dividindo 300, né? E aí, então, nós temos o nosso x igual a 20 centímetros. Certo, pessoal? Finalmente descobrimos o valor de x. Demos umas voltinhas aqui, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido as voltas que foram realizadas aqui, tá? Agora nós vamos para a questão número 3, pessoal. Vamos lá? Meus queridos amigos, nessa questão 3, certo? Deixa eu abrir minha tela direitinho aqui. Vamos lá. Determine o valor de x no triângulo abaixo. Nós temos o x aqui, certo? Vamos nomear os lados aqui do triângulo, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. O nosso x, então, vai ser o nosso A, certo? O 8 é o que a gente chama de N. O 12, pessoal, é o C, certo? Aqui nós temos o B e aqui nós temos o M, belezinha? Ele quer descobrir o valor de x, ou seja, é o nosso A que nós queremos saber, certo? Para descobrir o valor de A, que é toda essa medida, vai ser necessário nós descobrirmos quem é o M, né? Afinal de contas, o A, né? Quem é o A? Vou até colocar a formulazinha aqui. O A é a soma dos dois, é o N mais o M, né? É toda essa medida aqui. Para descobrir o A, né? Aliás, o M, né, dessa vez para a gente chegar no A depois, nós temos essa fórmula aqui, ó. Ah, faltou o H, né? A altura H aqui. Nós temos essa fórmula aqui, que a altura H é igual a N vezes M, certo? Olha que beleza. Então, eu descobrindo o H, a gente consegue descobrir o valor de M, e aí, por fim, nós chegamos ao valor de X, que é o nosso A. Nossa, professor, que volta danada o senhor está dando. Não, pessoal, mas vocês vão acostumar, vocês vão ver que é facinho. Para descobrir o H, olha que interessante, pessoal. Vamos prestar atenção só nesse triângulo aqui, ó. O triângulo que está desse lado aqui, certo? Reparem que aqui nós também temos um triângulo retângulo, porque se esse ângulo mede 90 graus, aqui mede 90 graus também, certo? Ou seja, nós temos um outro triângulo retângulo aqui, onde o H ele é um cateto. Então, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Que o teorema de Pitágoras é o quê? Hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado com a soma do outro cateto. Aí a gente mata, né? No caso aqui, esse lado aqui que é o H. Ah, lembrando que esse H aqui não é o mesmo H desse, viu, gente? Deixa eu até mudar aqui. Acho que eu vou até apagar para não confundir vocês aqui. O H do outro lá que eu mostrei é hipotenusa. Você deve estar pensando, nossa, professor, agora que o senhor me deixa doido mesmo. Então, ó, vai ser o seguinte, ó. Quem é hipotenusa no caso aqui, desse triângulo menor? Vai ser o 12. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual um cateto ao quadrado mais outro cateto. No caso que é o 8 mais o H, que é esse cateto aqui, certo? Resolvendo isso aqui, a gente descobre o valor de H.
fica 144 igual a 64 mais h, certo? Passando o 64 para o outro lado, né? Então fica 144. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Param, param. Menos 64, que é igual a h, certo? 144 menos 64 vai dar 80. 80. Lembrando que o h está elevado a 2. Verdade. Certo? Ou seja, temos h elevado a 2 igual a 80. Para resolvermos essa situação, basta aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Deixa eu subir essa tela mais um pouquinho. Então nós teremos o que? A raiz quadrada de h elevado a 2 é o próprio h, certo? Então o h vai ser igual a raiz quadrada de 80. Pessoal, é interessante nós transformarmos essa raiz num outro número. Aliás, eu vou deixar ela assim mesmo. Não vai ser interessante não. Vamos deixar aqui mesmo. No decorrer do exercício vocês vão ver, vocês vão entender o porquê, certo? Descobrimos o valor de h. Deixa eu apagar aqui agora de novo, desse lado aqui do triângulo, para não confundir as informações. O que acontece aqui? Nós descobrimos que o nosso h, ele vale raiz quadrada de 80, certo? Então, esse lado aqui, que é a altura dele, vale raiz quadrada de 80, certo? Com isso, agora nós temos possibilidade para descobrir o valor de m, utilizando qual fórmula? Essa fórmula aqui, h ao quadrado, que é a altura, igual a n vezes m. Tá passando o caminhão do gás aqui na minha rua. Se vocês ouvirem a musiquinha, bom, já sabe que é o caminhão do gás, tá bom? Vamos lá. Fazer o que? Faz parte. Então vamos lá. A altura vai ser o que? Raiz quadrada de 80 elevado a 2 igual. Quem é o n? Quem é o m? O n é 8 multiplicado por m, que é o que nós vamos descobrir. Olha só, pessoal, que interessante. A raiz quadrada elevada a 2, ela é eliminada pelo expoente, sobrando só o que? O 80. Então 80 é igual a 8m, ou seja, 8m é igual a 80, certo? Deixa eu colocar mais para baixo a telinha aqui. Ou seja, quanto vai valer o nosso m? 10, né? Porque o 80 vai ser dividido por 8. Opa, deixa eu pôr mais para baixo um pouquinho. Então, nosso m é igual a 10. 10 centímetros, certo? Aqui também está centímetros, verdade. Ou seja, meus amiguinhos, o m vale 10 centímetros. Agora sim ficou fácil da gente descobrir, o valor de x, certo? Porque o valor de x o que? É a soma do 8 mais o m, ou seja, é o a, né? Que é igual a n mais m, que agora ficou fácil de visualizar que ele vai dar 18, certo? O nosso a, que é o x, né? Eu vou chamar logo ele de x. O nosso a, então, que é o x, é igual a 8 mais 10, ou seja, o nosso x é igual a 18 centímetros. Esse é o valor de x. Eita, quanta conta nós realizamos aqui, né? Mas calma, pessoal, não se apavorem, é simples de resolver, certo? E agora, no mesmo ritmo, nós vamos para a quarta questão. Vamos lá? Vamos resolver agora a nossa quarta questão. Todo mundo animado, eu sei, vocês estão estudando bastante. Isso é muito fácil, professor. Fiquem tranquilos, pessoal, fiquem tranquilos.
né? Vamos estudando com calma que tudo vai dar certo. Beleza? Então, pessoal, na questão 4 diz assim: calcule a medida do perímetro do triângulo abaixo, certo? Estamos vendo o triângulozinho verdinho aqui e vamos calcular o perímetro. Lembrando, pessoal, que o perímetro, o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, né, aqui do triângulo. No caso, nós vamos somar, né, esse lado aqui, que é o que a gente chama de A, né, toda essa medida aqui, o lado B e o lado C. Ou seja, o perímetro vai ser a soma de todas essas medidas aqui. Então, para calcular o perímetro, nós vamos ter que descobrir quanto que mede o A, quanto que mede o B, quanto que mede o C e somar todos eles, certo? E como é que nós vamos fazer isso? É simples. Vai ser assim, ó. Nós já sabemos que o A, né? Quanto que vale o A? O A é só somar o 4,5 mais 8, certo? 4,5 mais 8, ou seja, o nosso A, aqui está simples de perceber que é 12,5 metros, certo? Esse é o valor de A. Falta descobrir o valor de B e o valor de C, certo? Pessoal, vamos começar pelo C. Ó. Tem uma fórmula do C, vou até fazer de azulzinho aqui. A fórmula do C é o seguinte: C ao quadrado vai ser igual ao A vezes o N. Nós já sabemos o valor de A e nós temos o valor de N, que é o 4,5. N, e aqui é o M, certo? Que é o 8. Então, para resolver, esse é simples. Então, vamos descobrir o valor de C, ó. C ao quadrado vai ser igual. Quanto vale A mesmo? É isso aqui, ó. 12,5 multiplicado por N, que é 4,5, certo? Ao calcular os dois, vocês vão ver que C ao quadrado é a mesma coisa que 56,25, certo? Esse aqui eu vou deixar vocês usarem a calculadora para descobrir a raiz quadrada aqui. No caso, nós vamos cancelar o C elevado a 2, que no caso nós teremos o C, então, igual a 7,5 metros, certo? 7,5 vezes 7,5 vai dar 56,25. Então, esse é o valor de C, certo? Agora, só falta descobrir o B. Qual que é a fórmula do B? É B ao quadrado igual ao A vezes o M, certo? Agora é só substituir os valores. B ao quadrado é igual. O A nós já vimos que é 12,5, que multiplica por 8, certo? 12,5 vezes 8 vai dar 100. E a raiz quadrada de 100, né? Agora nós vamos aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Esse nem vai precisar de calculadora para descobrirmos que o valor dele é 10 metros. Aqui está então, meus amigos, o valor de B também. Então, o que nós descobrimos? Que o valor de A mede 12,5 metros. 12,5 metros. O B vale quanto? Vale 10 metros. E o C vale 7,5 metros. Certo? Somando todos, nós vamos descobrir o perímetro. Ou seja, basta fazer então 12,5 mais 7,5 mais 10, e nós temos então redondamente 30 metros. Esse é o perímetro desta figura, certo, pessoal? Né? Não é tão difícil, né, de resolver. Vocês vão, né, quando você compreende, você pega o ritmo da coisa ali, vocês veem que é simples, certo? E finalmente agora vamos para a nossa última questão, que é o exercício número 5. Deixa eu preparar a tela aqui. Vamos lá.
Vamos lá então, galera mais estudiosa, que são vocês mesmos, que estão acompanhando aqui o vídeo, as aulas, certo? Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixem recados também, certo, meus amigos? Os alunos do 9º ano, fiquem firmes, pessoal. Continuem firmes aí, que vai dar tudo certo. Beleza? Na questão 5, pessoal, diz o seguinte: no triângulo, as letras X, Y e Z representam medidas em centímetros. Determine essas medidas, ou seja, vamos descobrir quanto que vale o X, o Y e o Z, certo? Ó, vamos reparar no X aqui, ó. Reparando o X, nós temos esse triângulo menor aqui que eu estou circulando, tá vendo? Nós temos esse triângulo aqui, ó, onde 50 é a hipotenusa, X é o cateto e o 40 é outro cateto. Então nós podemos utilizar a fórmula do Teorema de Pitágoras, onde diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado, que é o 50, vai ser igual a um cateto ao quadrado. Opa, deixa eu arrumar esse cateto aqui, esse X. Que vai ser igual a um cateto ao quadrado, que é o X, né? Mais o outro cateto ao quadrado, que é o 40, certo? Então, resolvendo isso aqui, ó, nós já vamos descobrir o valor de x. 50 elevado a 2 a 2.500, que é igual a x ao quadrado. Esse aqui vai dar quanto? 1.600, certo? Vamos passar o 1.600 para o outro lado, fica 2.500 menos 1.600, que é igual ao x ao quadrado. Aqui, ó, 2.500 menos 1.600 vai dar 900, que é igual a x ao quadrado, que é a mesma coisa que x ao quadrado igual a 900. Aplica a raiz quadrada dos dois lados, certo? E nós temos o que? X igual a 30 centímetros. Esse é o valor, então, pessoal, do X. 30 centímetros. Beleza, galera estudiosa? Agora vamos descobrir o Y. Deixa eu apagar essa continha aqui. Qualquer coisa vocês podem pausar o vídeo, certo? Meus amiguinhos, o Y, nós sabemos que ele é o nosso N, no caso. Opa, vamos. Cadê minha caneta aqui? Tá funcionando? Deu uma travadinha aqui na tela, mas ela vai continuar, viu, gente? Só um minuto. Então, ó, o nosso Y é o nosso N, certo? Aqui é o M. Nós descobrimos que o X é o 30, né? Que é o que a gente chama de H também, que é a altura relativa, né, desse triângulo. Ou seja, nós temos essa fórmula aqui. A altura do triângulo é igual ao lado N multiplicado pelo lado M. Nós descobrimos que a altura é 30 centímetros, ou seja, 30 ao quadrado vai ser igual ao N, que é o nosso Y, vezes o M, que é 40. 30 ao quadrado é 900, que é igual a 40y. Podemos inverter aqui, né? Deixar a letrinha desse lado. Vamos fazer o y igual a 900 dividido por 40. Beleza? Ao realizar essa divisão, vocês vão ver que o nosso y será igual a 22 centímetros e meio, tá bom? Esse é o valor de y. Então já vou marcar aqui, então, deixa eu apagar aqui umas coisinhas. Já vamos marcar então que o y vale 22,5. Certinho? Então, ó, já descobrimos o valor de x, o valor de y. O z tá fácil, né? Porque o z é o que? É a soma dos dois. 22,5 mais 40, certo? Ou seja, 22,5 mais 40,
vai dar 62,5 centímetros. Beleza? Deixa eu colocar então bonitinho aqui, ó. Os valores então são esses daqui. X igual a 30 centímetros, certo? Ponto e vírgula. Y, opa, funciona aí, meu. Pera aí, pessoal, só um instantinho. O nosso Y é igual a 22 centímetros e meio e o Z 62 centímetros e meio. Certo, pessoal? Eu sei que esse foi um vídeo longo, né? Meus alunos aí devem estar doidos. Pessoal, fiquem tranquilos, certo? A moto passando. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, certinho? Fiquem tranquilos, continuem estudando. Qualquer dúvida, pessoal, perguntem para mim, certo? E vamos estudar matemática. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.